Oi pessoal, hoje eu resolvi trazer as minhas impressões sobre essa publicação especial do Asterix, Asterix Omnibus. A gente, assim, pelo nome, a gente já imagina uma publicação super volumosa, né? Que esse tipo de coleção normalmente vem com 300, 400, 500 páginas, e a gente já começa não tendo isso aqui nesse volume 1, tem cerca de 150, 160 páginas. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos aspectos positivos e negativos. O primeiro aspecto negativo já é isso daí. A quantidade de páginas, porque a editora Record, né, a editora Record que lança as edições do Asterix, acho que desde sempre, né, que eu busco na memória aqui desde a década de 70, que são edições que eu tenho, de edições da década de 70, 80, as edições regulares. E até hoje a editora Record ela detém os direitos do Asterix, que são essas edições assim, né, sempre com esse tipo de capa, com fundo branco. E assim, a gente teve versões em capa dura, versões em capa cartonada. Eu tenho um pouquinho das duas na minha coleção, algumas não estão nem tão conservadas. E eu estava até pensando em refazer alguma coisa, em estar atualizando alguma coisa, substituindo, mas eu abortei com o lançamento dessa série ônibus. Mas o que acontece aqui? A editora Record ela fez esse padrão, pelo menos é o que a gente viu nesse primeiro volume, e o segundo, esse primeiro volume foi lançado em 2024, e o segundo já está em pré-venda, previsto para ser lançado em outubro, também mais 3 volumes. Então, assim, 150, 160 páginas, 3 edições, eu acho um pouquinho fino demais para esse tipo de conteúdo, assim, esse tipo de publicação. E a contar o preço, né? O preço de capa aqui é R$ 189, o volume 2 que está na pré-venda com preço mais barato garantido também está 189. Esse aqui a gente consegue achar de vez em quando em algumas promoções por 120, 130, mas eu nunca vi menos do que isso. Então, assim, é um pouco salgado. A qualidade de encadernação é perfeita. A gente vai ter o papel, né? Todo papel ele tem uma gramatura, eu não sei aqui, né? Não vi essa informação, mas eu acredito que a gramatura mínima aqui seja um 180. Ele é bem grossinho, todo laminado com uma qualidade especial. Então, assim, a encadernação, gramatura, qualidade de impressão tá excelente. O que peca mesmo é a quantidade de edições. Eles poderiam seguir o que eles começaram a seguir, que foi o padrão italiano. Porque essa capa aqui, esse fundo preto, com esse capacete do Asterix aqui, é a capa do ônibus edição 1, versão italiana. A versão italiana, assim, existem outras versões ônibus lançadas pelo mundo, mas a Panini na Itália ela lançou com essa mesma capa. E lá, salvo engano, já está na edição 5 ou 6. E todas as capas lá são assim, lombada vermelha, fundo preto. Essa aqui é a edição número 1 com o capacete do Asterix, a 2 vem com o menhir do Obelix, e é sempre esse padrão, e parece que a editora Record vai copiar isso daí. Só que assim, ela copiou essa parte da capa, mas ela não copiou a parte do conteúdo, porque a edição italiana ela tem mais de 300 páginas. Ela vem com 5 ou 6 livros em cada ônibus. Então a gente aqui está perdendo em conteúdo. Levando em conta que a gente tem quase 60 edições, a gente vai demorar, vai ter que ter uns 20 volumes para a gente completar essa coleção. Então é outro ponto negativo. E o terceiro ponto negativo é a demora da Record, que a Record ela demora muito para estar lançando isso no mercado. A gente, do volume 1 para o volume 2, é uma espera gigantesca. Eu vou estar passando aqui rapidinho um pouco do conteúdo. Tá vendo o volume 1? Aqui a gente vai ter a folha de rosto, o mapa da Galha. Aqui a gente vai ter informações sobre alguns personagens, poucos, o Asterix, Obelix, Panoramix,
o Chatotorix e o Abracursix. Apenas esses vieram com o resumo do personagem. E aqui é a capa, que é a capa tradicional do volume 1, Asterix ou Gaules. Aí vem a capa, vem toda a introdução, igual a edição normal mesmo. E aí vem a historinha, sem perder nada do conteúdo. Então a gente vai ter esse Asterix ou Gaules. Aí depois a gente vai ter aqui Asterix, a Foice de Ouro, que é o segundo volume, né, na ordem, essa ordem sequencial, né, histórica, cronológica das publicações. Esse é um ponto positivo. Asterix e a Foice de Ouro, também vai ter a folha de rosto e vai vir o conteúdo. Tá vendo? A qualidade da impressão ela é muito boa. E o terceiro volume, a gente vai ter Asterix e os Godos. Destes 3 volumes, eu acho esse Asterix e os Godos o mais legal. Ele é muito engraçado, essa história. Ela é muito engraçada mesmo. Eu acho melhor do que o Asterix e o Gaules e Asterix e a Foice. Esse aqui vai mais para um lado cômico. Ele tem mais uma parte cômica nessa historinha. Assim, as 3 são boas, mas eu prefiro essa daqui. Só que aí, assim, então, resumindo, pontos positivos, a qualidade da impressão tá perfeita, a gente não vai ter nada, e provavelmente, eu acredito que não vai ser lançado no Brasil um material com uma qualidade tão boa do Asterix. Não vai ser lançado algo que supere essa qualidade. Então, para quem é fã do Asterix, para deixar eternamente na sua prateleira, essa é a coleção. Impressão, a qualidade de capa, toda a costura aqui, a gramatura do papel, tá tudo perfeito, não precisa mudar nada. Outro ponto positivo é que eles estão seguindo a ordem cronológica, que é muito legal, não ficou aquilo salteado, vai vir na ordem cronológica as historinhas, outro ponto super positivo. Ponto negativo, poderiam vir pelo menos 5 edições por volume. Assim, 3 eu achei pouco, é uma coisa que vai demorar bastante. E aí já entra outro ponto negativo, que é a demora da Record em estar lançando essas edições. Para a gente fechar, tomara que feche, né? Tomara que a Record lance essa coleção completa, a gente vai precisar de 15 a 20 volumes. E isso vai demorar uma eternidade a chegar no mercado, porque, pelo que a gente está vendo aqui, é uma publicação por ano ou até um intervalo maior de um ano. Então, vai demorar muito. E, assim, o outro ponto negativo, né, que é a questão do preço, que eu achei o preço um pouco salgado para apenas 150, 160 páginas. A gente está pagando quase R$200, é salgado.